gente do meu canal, gente linda, gente maravilhosa. Hoje eu venho trazer mais um vídeo pra vocês, graças a Deus que eu estava morrendo de vontade de trazer vídeos de bolos. Mas ultimamente eu coloquei alguns vídeos aí sobre outros assuntos também legais que eu gosto de estar tratando, principalmente assuntos relacionados à casa, relacionados à arrumação, essas coisas, gente. Mas como vocês sabem, eu tô um tempo parada sem fazer meus bolinhos. Mas eu recebi uma incumbência de fazer 100 quentinhas de bolo para uma festividade que vai ter na igreja. Uma festinha de mulheres que vai ter na minha congregação. E vão reunir muitas mulheres e aí a gente ficou com essa incumbência de fazer os bolos. E como eu faço bolo, as pessoas, vieram pedir pra mim. E eu vou fazer esses bolos. Mas tem um porém. Eu vou mostrar pra vocês como fazer bastante bolo utilizando... poucos ingredientes, na verdade, né? É um desafio fazer 100 quentinhas com poucos recursos. Alguns recursos a gente recebeu de doação, outros a gente comprou e vamos estar fazendo, gente. É aquilo que eu tô falando pra vocês. Não é um bolo, não é um vídeo profissional, não vou estar mostrando medidas exatas como eu faria se eu estivesse fazendo pra venda. Por quê? Como é um bolo pra igreja, é como se fosse um bolo pra um filho, pra minha casa. Então, a gente sempre coloca um pouquinho de coisa a mais, às vezes molha um pouquinho mais, porque a gente não fica com aquele medo de que vai rachar pelo meio do caminho, porque vai ser um bolo que vai ser servido na quentinha, para ser comido com colher lá na igreja. Então a gente pode molhar um pouquinho mais, tá bom, gente? Mas se fosse para fazer para uma festa, eu faria de outra forma, a quantidade de recheio seria maior, porque a gente tá fazendo aqui, como eu disse, pouco recurso. Então chega de falar, porque eu falo pra caramba. Gente, eu tenho que falar pra vocês. Eu tava meio sumida por conta do acidente, logo após a gente iniciou a obra aqui, ó. Fizemos aqui a cozinha, depois eu vou mostrar pra vocês que ainda falta janela, tô com plástico ali pra não chover, falta muita coisa, e ali ficou o ateliê. Então agora tem um muro aqui, ó, dividindo, aqui é a cozinha, aqui é o ateliê. Mas depois, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu vou mostrar um tour da cozinha já pronta. Deixa eu só colocar o forro, colocar ali os armários, tudo isso, gente, aos poucos. O dinheiro acabou, então a gente tem que aguardar o agir de Deus. Então bora pro vídeo, chega de falar e bora pro vídeo. Antes de vocês assistirem esse vídeo, já deixa aqui o seu like, já deixa aqui o seu comentário, vai lá no meu Instagram, @docemaniabp, comente lá, curta as fotos, etc. E outra coisa, quem quiser fazer esse tipo de bolo, mesmo do jeito que eu tô fazendo, pra vender, gente, seria bom, porque gastei bem pouco, com mais ou menos R$100 de gasto, né? Na verdade, 80 e pouco, meu marido foi ao mercado, e o ovo, que não tem notinha, mas mais ou menos uns 90, por aí, entre R$100, 80 a R$100, a gente fez 100 e poucas quentinhas. Vou falar pra vocês ao final certo quantas foram, e que eu tô gravando essa introdução depois que já estavam prontos. Vocês podem vender aí a R$3 pra ganhar R$300 e gastou só 100. Então, gente, vale muito a pena. Então, bora pro vídeo. Aqui a gente inicia batendo os ovos. Colocando somente as claras para bater em neve, e depois a gente vai inserir aos poucos a gema, o açúcar e a margarina. Aqui eu tô usando margarina, gente, não manteiga, porque o custo da manteiga é bem alto e a gente tá fazendo um bolo de baixo custo. Embora no meu dia a dia também não use a margarina, não use a manteiga, use a margarina, porque é muito mais em conta, eu já tô acostumada e eu não vejo, assim, nunca fiz com manteiga, então... o pessoal gosta assim, então eu vou continuar assim, né? Porque a manteiga todo mundo sabe que é original, ela custa bem mais caro. Agora eu vou estar inserindo aqui a margarina, gente. Eu vou estar utilizando 20 colheres de sopa, porque 10 colheres de sopa equivale a 200 gramas. Daí eu tô utilizando 20 colheres de sopa, pelo menos assim, eu calculo essa quantidade, gente. Como eu falei pra vocês, eu não sou profissional, eu sempre fiz assim, e eu gravo quando eu faço uma receita que dá certo, eu marco no caderno, eu escrevo, pra poder eu estar fazendo sempre daquela mesma forma, entendeu? Às vezes eu sigo receita das pessoas e dá errado, então eu costumo adaptar a receita pro meu jeito. Muitas das vezes eu tenho dificuldade de fazer vídeo aqui no canal, porque eu faço tudo de olho. Então, quando eu começo a demarcar, começo a contabilizar a quantidade das coisas, a calcular, eu me perco um pouquinho. Então, gente, tem um pouquinho de paciência comigo e aquilo, gente. Quem quiser fazer na sua casa, faça, veja o vídeo, faça do jeito que eu fiz, que vai dar certo, tá bom? Então, é isso. Quem já colocou a margarina, na hora que a gente coloca a margarina,
depois que a gente já adicionou as gemas, não sei se vocês repararam, coloquei a gema, deixei bater em clara, botei a gema, depois coloquei a margarina. Na mesma hora, ele já afofa, já afunda, né? Diminui o volume. Agora a gente vai inserir aos poucos o açúcar. Vocês podem peneirar, mas eu parei de peneirar o açúcar porque eu uso açúcar União e ele já é bem refinado bastante. E quando eu peneirava, às vezes ficava muita quantidade sem passar pela peneira. E ali a gente usava para adoçar café e tal. Meu marido não gosta muito, então agora eu uso assim para não desperdiçar. Agora a gente vai deixar bater bem por mais ou menos aí uns 5 minutinhos, 10 minutinhos na velocidade máxima, até esse creme ficar um pouco mais claro. Depois a gente vai transferir, gente, essa parte, esse creme, esse líquido, para uma bacia maior para a gente estar introduzindo a farinha de trigo, o fermento e o leite. E no outro caso, o chocolate, né? Nesse caso o bolo vai ser branco, mas no próximo vai ser de chocolate e vocês vão ver que é a mesma técnica, só a gente vai substituir alguns ingredientes secos pelo chocolate. A gente faz dessa maneira porque minha batedeira ela não vai suportar uma massa muito grande. Então, eu quero fazer 2 assadeiras. A minha assadeira é mais ou menos 30 por 40, 28 por 30 e alguma coisa. Não medi direito não, mas ela é retangular, forma número 5, 5 alta, tá? Daí, gente, para poder o serviço andar mais rápido, eu vou assar 2 massas de uma vez só. Então, como minha batedeira não suporta, eu vou transferir todo esse creme para uma bacia bem grande, até bom que a gente vai adquirir, vai conferir volume a essa massa na hora que a gente for introduzindo a farinha de trigo e o leite, juntamente com o fouet, a gente vai introduzindo um pouco de ar, vai deixar a massa mais leve, mais aerada, mais fofa, e a gente vai conseguir fazer uma massa maior. Então, aqui está todo o nosso líquido, nosso creme. Agora, a gente vai pegar esse medidor aqui que eu tenho de xícaras. É muito importante vocês terem medidores em casa, gente, para você estar colocando as coisas, usando sempre as medidas. Como eu falei para vocês, eu faço de olho, mas eu tô tentando utilizar os medidores. Esse medidor aqui eu usei para pegar a manteiga. É o medidor de colher de chá. Por isso que tá sujo. Daí a gente vai colocando a farinha e o leite aos poucos. Gente, eu faço isso de olho, porque eu já sei o ponto que a massa tem que ficar, mas eu vou tentar mostrar pra vocês mais ou menos a quantidade que eu coloquei. Daí eu coloquei metade da xícara de leite. Aí coloquei um pouco da farinha e vou mexendo com o fouet. Tá? Eu tô utilizando um copo medidor também. E aqui tem 2 xícaras e um pouquinho de farinha de trigo. Que a câmera deu uma caída aqui, deixa eu consertar aqui pra vocês. E colocar um zoom aqui pra vocês prestarem bem atenção. Então, agora vocês vão mexendo com o fouet. Esse fouet meu aqui já caiu o cabo já 300 vezes, já cansei de colocar, então nem vou colocar mais. Vou usando ele, meu velho de guerra mesmo, porque eu tenho até um fouet novo, mas ele não é tão forte como esse daqui. Esse daqui dá pra bater massas pesadas. Aí você vai botando um pouquinho de leite, farinha, mexendo bem. Com essa delicadeza aí que eu tô mexendo, vocês vão mexendo aí na casa de vocês. Agora a gente vai colocar mais 300 gramas de farinha. E o leite a gente vai intercalando, gente. E vai mexendo bem para incorporar e deixar uma massa bem homogênea. Agora a gente vai colocar mais farinha. No total são 1,2 kg de farinha. Eu usei 4 copos desse medidor. E mais 1 xícara de leite, né? Foi um total de 4 xícaras de leite. Mas vocês vão colocando aos poucos o leite também, gente. É o que eu falo, vocês têm que... tem gente que às vezes não sabe acompanhar uma receita, porque às vezes segue ali a receita, mas não vê que algumas coisas vão diferenciar da marca da farinha, vai diferenciar do local que você está fazendo, da umidade, do ar, essas coisas todas. Então, vocês têm que ir observando as coisas. Já teve receita que mandava botar 2 xícaras de farinha, eu coloquei 1,5, umas 2 xícaras de leite, coloquei 1,5, deu certo, entendeu? Então, vocês vão colocando a farinha e vão vendo. A massa não pode ficar dura demais, nem mole demais. Ela tem que ficar, assim, densa, porém não dura, sabe?
cremosa. Vocês vão ver o final, vou mostrar pra vocês bem de pertinho. Agora aqui a gente vai estar utilizando a mesma colherzinha que a gente usou, colher de chá, para colocar o fermento em pó aqui. Tô usando esse fermento em pó da Royal, gosto muito. Às vezes eu uso o Dr. Oetker, mas pra mim, o Royal, ele age mais rápido, né? O Dr. Oetker, ele só age depois que ele for pro forno, que ele entrar em temperaturas mais elevadas, que ele começa a agir. Então, não sei por que eu me dou melhor com esse daqui. Vou tentar deixar tudo aqui na descrição, gente, a quantidade de cada ingrediente para vocês ficarem por dentro direitinho do que eu utilizei e poderem fazer na casa de vocês. Agora a gente vai mexer bem levemente, diferente do que a gente fez quando eu tava introduzindo a farinha. Vamos mexer bem leve, só para incorporar mesmo, mas cuide que toda a massa receba o fermento, para poder não ficar aquela massa que um lado fica fofo, outro lado fica socado, não cresce, por conta de o fermento estar mal espalhado. Envolve bem a massa. Olha como é que ela fica uma massa... Não fica uma massa líquida, mas também não fica uma massa grossa, fica uma massa bem consistente. E isso porque a gente bateu a clara de neve. Se bater o ovo tudo junto, sem dividir a clara para depois colocar a gema, fica um bolo mais... Minha filha fala que é um bolo mais socado. Não aquele bolo esfarelento, fica um bolo mais... Mas como eu posso dizer para vocês, mais compacto, né? Aqui eu quis fazer um bolo mais leve, mais farelento mesmo, porque para ficar bem suave. Agora a gente vai estar forrando as nossas formas com papel manteiga, gente, porque eu morro de preguiça de passar a manteiga e a farinha, igual a gente fazia antigamente, e também o desmoldante é muito caro. Então a gente forra com papel manteiga só no fundo mesmo e bora pra mágica. Gente, não repara essas formas que estão encardidas, não. Preciso arear. Mas bora pra mágica? Plim! Brincadeiras à parte, agora a gente vai colocar o bolo aqui no forninho por mais ou menos 30 minutos, na temperatura de 200 graus. Lembrando que o forninho está pré-aquecido, tá, gente? Deixei ele pré-aquecer a 180 graus e aumentei só um pouquinho a temperatura para 200 para poder ele assar. 25, 30 minutos já vai estar pronto, porque esse forninho aqui é bem potente. Enquanto isso, a gente vai separando os ingredientes para a gente começar o nosso recheio. O nosso recheio vai ser o de coco, que é o recheio mais em conta, né, que a gente tem aqui, é o recheio de coco, que é um recheio que rende bastante. Lembrando que esse recheio aqui, ele vai levar amido de milho e vai levar leite também. Um recheio diferenciado, gente, que leva amido e leite. Então, eu sei que vai ter gente que vai falar, ah, eu não gosto de amido no recheio. Você pode usar amido ou farinha de trigo. A farinha de trigo é mais específica para quem quer congelar o recheio. Não congela recheio que leva amido, porque depois ele dá aquela camada de água e fica ruim. Então, aqui, como a gente não vai congelar nada, a gente vai usar o amido para dar aquela cremosidade e a gente poder inserir o leite. Se você colocar o leite num recheio que não tem amido, ele vai ficar mole demais. Então, aqui a gente vai colocar 5 caixinhas de leite condensado, 2 caixinhas de creme de leite, tá bom? Um recheio em conta. Eu nem ia usar o creme de leite, mas vou usar só para dar um pouquinho de cremosidade. Mas eu já fiz recheios, inclusive o meu recheio de prestígio para bolo no pote não leva creme de leite, é só coco, leite e amido. E a margarina apenas, e o coco em flocos, né? Daí aqui a gente vai colocar as 5 caixinhas de leite condensado, apenas 2 caixinhas de creme de leite, porque o creme de leite ele confere mais cremosidade. Vamos colocar 1 xícara de amido de milho para cada caixinha de leite condensado. Se são 5 caixinhas de leite condensado, serão 5 colheres de sopa, na medida certinha, de amido de milho, 2 caixinhas de creme de leite e 100 ml para cada caixinha, então são 500 ml. Daí vocês vão ver que ao final sobrou uma caixinha de leite condensado. Eu fiz mais um pouquinho de recheio, dessa vez de chocolate, pra gente completar as quentinhas e fazer um pouquinho mais. Aqui a gente coloca primeiro o leite condensado, gente, e já dilui o amido no próprio leite condensado para poder evitar que fique aqueles grumos. Dilui bem o amido no leite condensado, aí depois você colocar a margarina, coloca o creme de leite, o leite e o coco ralado. Eu tô utilizando 300 gramas de coco ralado, gente. Como eu falei, é um recheio bem econômico, bem assim em conta. No meu recheio do dia a dia, eu não uso leite nem amido de milho, recheio para bolo de aniversário, é só o leite condensado, creme de leite. No caso, para bolo no pote, eu já nem uso creme de leite, só uso leite, coco,
e leite condensado e a margarina e o amido de milho, tá bom? Então, assim, você vai fazendo de acordo com o que vocês acham melhor. Eu não sou profissional, então eu não posso estar indicando o que é certo para vocês. Eu faço o que dá certo para mim, o recheio fica bem saboroso e todo mundo gosta do bolo que eu faço. Então, aqui a gente vai terminar esse recheio aqui, mexendo. Lembrando que como vai ser um bolo na quentinha, o meu recheio não precisa ficar tão consistente. Por quê? Quanto mais o recheio cozinhar, quanto mais ele criar corpo e ficar mais consistente, mais ele vai reduzir, então mais ele vai diminuir. Como é um bolo para quentinha, o recheio depois de frio ele pode ficar um pouco cremoso, que é até melhor para espalhar bem, tá? E se ele ficar em ponto de brigadeiro, um ponto mais consistente de recheio mesmo de festa, ele vai reduzir demais, eu vou perder muito volume e vou perder recheio. Então eu vou fazer desse jeito que vai dar certo para mim, porque é um bolo na quentinha que vai ser comido de colher ou garfo, então não tem problema do recheio ficar um pouquinho mole. É igual o bolo no pote. O bolo no pote, o recheio já é bem mais mole ainda, porque vai ser consumido num potinho, tá? Então a gente vai aprendendo com a vida o ponto certo para cada recheio, que vai de acordo com cada ocasião. Lembrando, gente, que o uso do amido ele é mais indicado para recheios que não vão ser congelados. Para congelar recheio, tem pessoas que usam a farinha de trigo, porque ela, quando descongelado, o recheio permanece da mesma forma, e com amido ele dá água. Aqui, gente, já passaram-se o tempo, o recheio já começou a encorpar, a gente vai continuar mexendo, ele vai borbulhando, vai encorpando. Lembrando que a gente não quer que ele reduza muito, para que a gente não venha perder o volume e venha dar bastante recheio para rechear esses bolos todos aí. Então não precisa ficar em ponto de brigadeiro, nem muito duro. Esse pontinho aqui já tá bom, tá bem cremoso, ó. Tu vê que se joga, ó. Ele se mistura, mas não se mistura tão rápido. Depois que esfriar, ele vai tomar mais consistência. Aqui já estão os dois bolos, eu boto ele assim, ó, embaixo de uma assadeira, para poder eles tomarem ar, né, e não suar. Agora a gente vai fazer mais dois. As duas assadeiras, o recheio, agora eu vou fazer mais duas assadeiras e amanhã eu mostro pra vocês como que vai ficar. Pra fazer essa segunda parte aqui, os outros dois tabuleiros, eu resolvi fazer chocolate. Então, as últimas 2 xícaras, no caso eu coloquei 4 dessas, né, 4 medidas do copo. Essas últimas 2 aqui, no caso eu coloquei 3, essa última aqui que seria a quarta, eu vou colocar de chocolate, tá? Eu poderia peneirar, você pode peneirar, que no caso eu não vou peneirar não, que eu vou bater bem, então vai tirar todos esses gruminhos aqui. Prontinho. Já bati bem, ó, saiu bem os gruminhos. A massa tá assim um pouco clara por causa do contraste, gente. Deixa eu ver se dá pra diminuir a luz aqui pra vocês verem, ó. Tá bem marronzinha. Agora eu vou adicionar o fermento. Na hora de adicionar o chocolate, vocês têm 2 opções. Ou você pode misturar o chocolate no leite e já vir misturando ele, porque aí não vai agregar mais secos ao ingrediente, tá bom? Aí vocês continuam com a mesma quantidade de farinha. Se vocês não quiserem fazer assim, colocar o chocolate diminuindo a farinha, aí vocês só colocarem, vamos supor, são 2 xícaras de farinha, então você coloca 75% de farinha e 25% de chocolate. E como no passo de mágica, nosso bolo já está aqui prontinho, fofinho, gente. Fofíssimo. Bem assadinho. Chega, transbordou aqui um pouco para a forma, porque essa forma é menor, isso que eu vou explicar para vocês depois. Essa forma é um pouquinho menor do que a forma que eu assei os bolos brancos, porque eu queria fazer um trabalho rápido, eu não queria esperar ter que desenformar a primeira forma para usar a segunda. Eu preciso ter mais formas dos mesmos tamanhos. Aí, voltando a falar das assadeiras, gente, eu usei para fazer o bolo branco uma assadeira de 30 por 40, e a do bolo de chocolate foi 28 por 37, então é bem pouquinha diferença, por isso que eu utilizei. Sendo que uma é alta e a outra é baixa, então a que é baixa o bolo fica mais alto, e a que é alta o bolo fica mais baixo, tá bom? Então é isso, agora a gente vai estar higienizando a nossa tábua pra gente começar a montagem e a preparação dos bolos e fatiação do bolo.
Agora que a gente já fatiou o bolo, já separou as duas partes, vamos molhar com essa caldinha aqui. Essa calda é feita com leite condensado, água e só, gente. Leite condensado e água. Às vezes eu coloco um pouquinho de baunilha branca ou baunilha preta, tanto faz, mas dessa vez eu não coloquei, não. Daí a gente vai molhar com uma concha, mas eu tenho aquele recipiente de ketchup que a gente usa pra molhar. Mas aqui no caso eu vou usar uma concha porque vai ser um serviço mais rápido e como eu já tenho um pouco de prática e já sei mais ou menos a quantidade. Como eu falei pra vocês, gente, se molhar demais não tem problema porque é um bolo que vai ser colocado na quentinha. O único problema é quando você cortar e ficar se desmunhecando todo porque você molhou demais. Mas agora a gente vai colocar o recheio, colocar metade do recheio, 50% do recheio, gente. Deu bastante recheio daquele jeito que eu falei pra vocês, utilizando o leite rende bastante e não deixando ele reduzir demais por conta de ser um bolo de quentinha. Ele não tem problema de ficar mais molinho, mais pastosinho, porque ele vai ser comido na quentinha. Mas se fosse para uma bolo de festa, ia ser difícil de conseguir manter esse bolo em pé. Então, como eu disse para vocês, isso aí veio da nossa necessidade de fazer uma coisa prática, rápida e em conta. Agora aqui a gente colocou nossa segunda parte preta. Ela ficou tão fofa que vocês podem ver como esfarelou, gente. Meu bolo não costuma esfarelar assim não, mas hoje foi uma coisa assim, fora do comum. Eu utilizo esse salva-bolo aí, gente, vocês estão vendo encostado aí de metal, de alumínio, para poder retirar os bolos. Mas se vocês não tiverem, pode tirar com a mão mesmo, ou utilizando uma faca grande, 2 facas de apoio. Aí vocês vão utilizando a forma uma tampa de alguma coisa também que seja bem reta. Vocês conseguem fazer isso também, mas eu consegui comprar esse salva-bolo que não é nada barato. Um salva-bolo desse aí tá na faixa de uns 50, 60 reais aqui no meu município. Daí a gente vai limpando com uma flanelinha bem limpa, né, pra poder deixar o ambiente de trabalho bem limpo. Eu não consigo trabalhar em meio farela, bagunça, eu fico agoniada. Agora aqui a gente vai repetir o mesmo processo, que é molhar e colocar a próxima camada de recheio. Aqui, como o bolo é preto, vocês conseguem ver exatamente onde a calda entrou, onde a calda não entrou, e aí vocês vão molhar um pouco mais. Essa parte aqui, ó, onde fica um lado mais assim cheio de poros, ela molha muito mais rápido, então vocês têm que tomar cuidado, porque senão ela se desmancha todinho. Agora sim a gente vai finalizar com o restante do recheio, gente. Aqui, como eu tô falando pra vocês, eu não pesei nada, tô fazendo tudo no olho, mas se fosse pra vender profissionalmente, ia ter que ter a quantidade certa de calda, a quantidade certa de recheio, pra poder ser uma coisa profissional. Chegar lá, o bolo não ficar se desmunhecando todo, nem ficar um lado com recheio de mais, outro com recheio de menos. Mas aqui a gente tá fazendo uma coisa de última hora, uma coisa assim, sem muita verba. Então a gente vai fazendo com amor, mas nas nossas possibilidades, né? Aí eu tô mostrando pra vocês, só pra vocês terem uma ideia. Se você quer fazer um bolo pra um filho, um sobrinho, um primo, um parente, um bolo pra ganhar um dinheirinho rápido, e fica um bolo bem gostosinho. Importante é você molhar, você botar bastante sabor no bolo, que dá certo. E por fim, agora a gente vai colocar a última camada. Gente, eu tô pulando um pouco o vídeo, porque o vídeo deu 2 horas. Foram 2 dias fazendo essa belezinha aí, então demorou um pouco mais. Eu tô tentando cortar o máximo para poder não ter que dividir em 2 partes esse vídeo. Então, vocês têm um pouco de paciência. Qualquer dúvida, é só me perguntar no comentário que eu vou estar esclarecendo com o maior prazer. E agora a gente vai finalizar com o restante da calda, gente. Essa calda aqui, essa vasilha, ela tem uma medida na lateral dela. Deu mais ou menos 1,5 litro, 1,3 litros e pouco de calda. Daí eu usei mais ou menos aí uns 300, uns 400 ml de líquido em cada camada de bolo, tá bom, gente? Bem distribuído. Agora aqui eu já peguei aquele chantilly que tava gelado na geladeira, né? Já estava bem geladinho, armazenado na geladeira, que foi uma sobra de um outro bolo. Aqui tinha mais ou menos uns 600 ml de chantilly gelado. Tô usando um chantilly da Norcal. Vou bater ele na velocidade mínima. Na velocidade mínima não, gente, eu tô batendo na velocidade 2, porque a minha quase não funciona a batedeira, ela nem mexe direito, então eu falo que é a mínima. Vou batendo aqui na velocidade 2, bem de levinho, até ela formar pontos de pico que eu vou mostrar pra vocês, e a gente vai só cobrir. Bolo de corte, bolo de marmita, às vezes nem precisa ter o chantilly, mas a pessoa que me pediu pra eu colocar chantilly que ela gosta, então o pessoal lá da igreja gosta, então eu peguei e fiz com chantilly. Pronto, batemos até ele encorpar e ficar assim, ó, gente. Da forma que vocês peguem
E ele fica assim, ó, bem durinho, não caia com facilidade do nosso bol da batedeira. Agora a gente vai só cobrir o bolo mesmo, grosseiramente, e com a espátula, e pronto, fatiar. Então, agora o nosso bolinho está pronto, gente. Se fosse um bolo para uma festa de aniversário, a gente ia fazer um trabalhinho de bico. Mas como vai ser um bolo para ser cortado na quentinha, nem necessariamente precisava ter o chantilly. Mas aí a gente colocou para dar um quê a mais. Agora a gente vai dar uma lavadinha aqui nessa louça e... tcharam! Tudo limpo de novo. E agora a gente vai começar a fatiar. Enquanto isso, o bolo já apurou ali o sabor, já descansou e a gente vai fatiar. E para essa missão preciso de ajuda, né, gente? Que ninguém consegue fatiar assim sem pedaço, botar na quentinha, tampar, guardar, fazer tudo. Então, bora lá. Bem, a gente faz assim, eu vou fatiando já ele, já deixando mais ou menos uma média de quantas fatias vou tirar de cada bloco desse daí. Gente, olhando assim, o bolo está abaixo, mas lembrando que vai ser um bolo na mini quentinha. Se eu fizesse um bolo com 3 camadas de recheio, ia ficar sobrando alto demais, ou ia ter que socar ali o bolo dentro da quentinha. Então, a gente faz no tamanho certinho para dar bom. Olhem esse pedaço aqui que eu fiz, que eu tirei já pra vocês verem como ficou uma fatia bem satisfatória, tá? Não precisa também ser grande demais pra poder não ficar uma coisa socada dentro da quentinha e pequena demais pra ficar sambando. Aqui tem uma fatia com uma espessura boa de mais ou menos 1 polegar. E é isso aí. Vamos aqui a gente continuar a parte de fatiar e embalar. Agora aqui eu vou mostrar pra vocês os bolos que a gente já fatiou. Eu vou fatiando, minha filha vai embalando. Só tô mostrando pra vocês como ele fica umas fatias bem satisfatórias. E agora eu vou mostrar como o bolo fica por dentro. Uma delícia, gente. Olha, gente, que delícia. Fica bem molhadinho. Não tem muito recheio, claro, né, gente? Mas eu acho que dá pra vocês verem que tem uma quantidade aqui bem boa. E outra coisa, nem parece que a gente gastou só 2 kg de farinha de trigo pra essa quantidade toda. Gente, aqui a gente já está no dia seguinte. Como sobraram um pouco de ingrediente, como eu falei pra vocês, sobrou um pouco de farinha de trigo, de leite, de ovo, eu resolvi fazer um pouquinho mais de recheio. Sobrou uma caixinha de leite condensado. Aí eu misturei uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite, uma caixa de creme de leite que eu peguei das minhas coisas, um pouquinho de chocolate em pó, margarina e 100 ml de leite. Fiz um pouquinho de recheio de chocolate usando um chocolate que eu tenho aqui da Alpino. Aí coloquei uns Kit Kat picado. E vou fazer mais um bolinho. Vou montar mais um bolinho. Lembra que eu falei pra vocês que eu assei 4 massas, 2 brancas e 2 pretas? Pra fazer a quantidade de 100 bolo, a gente precisa só de 3 massas. Porque quando você partir elas no meio, vão ficar 6 partes de bolo. Então, dá pra fazer um bolo de 2 camadas de recheio e 3 partes de massa, tranquilo. Daí sobrou um bolinho de chocolate que eu fiz a mais, porque eu sempre gosto de fazer um pouquinho mais para as coisas da igreja, principalmente. Daí... eu fiz esse restinho de recheio aqui com uma caixa de leite condensado, uma de creme de leite, 100 ml de leite, uma xícara de farinha de amido de milho e margarina, e a gente vai fazer um bolinho. Daí eu parti o bolo ao meio e a gente vai montar. Ah, e para esse bolo que vai ser todo de chocolate com Kit Kat, eu usei uma caldinha de água, açúcar e chocolate em pó, tá? 2 xícaras de água, meia xícara de açúcar e meia xícara de chocolate em pó. Bota para ferver, quando levantar a fervura a gente desliga e deixa esfriar. Daí o processo de montagem é o mesmo, pessoal. A gente corta, a gente molha, a gente bota o recheio e vai montando. Daí, como era uma massa só, eu partia lá ao meio e cada meio eu partia em 2. Ficaram 4 pedaços de bolo e a gente fez uma fationa assim bem grande, assim como se fosse uma baguete de pão de padaria. E a gente vai molhando com a concha e vai fazendo as camadas. Esse, como deu 4 partes de massa, a gente vai fazer 3 partes de recheio e vai ficar uma camada bem grande de bolo. Aí está a nossa delicinha negra, olha que delícia, uma coisa bem econômica, gente. Tem 4 partes de massa, 3 de recheio, não tá muito recheado, mas tá bem distribuído. E vai completar aquelas nossas 100 quentinhas que a gente fez de massa branca e preta com recheio de coco. E essa aqui de Kit Kat. Aqui no balcão de tão fofo que tá, olha isso. Aqui estão, gente, o exército de quentinhas aqui. Eita, mosca, sai daí, nojenta. Tá tudo limpinho aqui, gente, ó. Essa casa aqui dá até pra comer no chão, de tão limpo que é, mas a mosca insiste.
E é isso, gente. Aqui está o nosso exército de quentinha. Eu consegui fazer 100 e... Ai, deixa eu contar aqui pra vocês. 1, 2, 3, 4, 5... 120, sendo que aqui a gente tem 100 e... Ai, gente, 120 menos 6. 114. 114. Daí acabaram as quentinhas, eu coloquei aqui alguns pedaços esfarelados. Então a gente colocou aqui, fizemos tipo um bolinho no pote com um bolinho esfareladinho. Então essas foram as quentinhas, gente. É quentinha pra dar com pau. Olha. Tudinho aqui que a gente vai estar distribuindo, a gente vai colocar nos saquinhos também. Cadê? Tem que fazer tudo bem bonitinho, né, pra Deus. A gente vai estar colocando nesses saquinhos aqui. E amarrar uma aqui. Eu tô me sentindo que eu tô roubando o Senhor. Tô roubando a Deus, mas Papai do Céu me perdoa. Vou experimentar uma pra ver, né? A palavra de Deus diz que o profeta é digno do seu salário. Tá vendo, gente? Como assim? Não tá lotada de recheio, mas tá bem agradável. Deixa eu ver. Ó, bem molhadinha. As fatias, ó. Ó, tá bem molhadinho, sim. Bem bom. Muito bom. Papai me perdoa. Mas eu preciso... Tem bastante ali, né? Fiz até um pouquinho a mais. Aqui, pessoal, deixei essa imagem aqui desse bolo que eu fiz. Aqui, no caso, foi pago profissionalmente. A gente já tem mais um custo maior porque a gente recebe. Então, dá pra comprar uma quantidade de ingredientes satisfatória. Não que pra igreja a gente faça de qualquer jeito, mas a gente faz com menos recurso e dá pra fazer também. E fica tão gostoso quanto se tivesse pago o valor que a gente normalmente cobraria. E aqui essa fatia de cenoura que eu queria trazer pra vocês, uma outra forma também de fazer bolos em fatias e vender. Tá vendo aqui? A diferença aqui, a massa é de cenoura, mas a gente também utilizou outra forma de embalagem. O que eu quero dizer com isso é que seja quentinha, seja na embalagem de isopor, seja um bolo mais custoso, seja um bolo mais econômico, o que não pode é vocês ficarem parados sem ganhar o dinheirinho de vocês. Vão à luta, começa com um pouquinho, começa com essa receita econômica e vai aumentando, vai tornando o cardápio mais rebuscado, mas vão fazendo alguma coisa. E é isso, gente. Espero que vocês gostem, que eu tenha agregado alguma coisa na vida de vocês. Beijo, Deus abençoe a todos. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E fiquem aí com esse mar de quentinhas. Deixa o seu like, gente, por favor. Comente, compartilhem e nem dá pra ver a carinha. Beijo, fui!